A dor de ser LGBTQIA+. Este aqui é um artigo, parte integrante deste livro O Grito Mudo da Masculinidade, que está disponível no Kindle e no Clube de Autores. E ele é um conjunto de reflexões que eu tive sobre os filmes Close e Corações de Pedra e o média-metragem Dust. Foi um gatilho. Muitas pessoas reclamam que os filmes LGBTQIA+, só contam histórias tristes. Mas, infelizmente, essa é a nossa história. Paciência. Não de tristeza, veja bem, mas uma história de um entorno que nos corrói, anula, ignora, mascara. Exige que sejamos outra pessoa e faz com que julguemos nossa sexualidade como algo anormal. Isso é triste. O filme Close, de 2022, me fez voltar 20 anos no tempo, quando eu tinha 15 anos e havia um Léo na minha vida. Era uma amizade que ia além de tudo. Cumplicidade, conversas profundas, olho no olho, longos silêncios, sem medos. Sabe o que aconteceu? Essa irmandade foi extirpada de nós dois por olhares, comentários, piadinhas, desenhos ofensivos, bullying diário, empurrões, cartazes dizendo que éramos namoradinhos. Aos poucos, a erva daninha se espalhou. Ele me afastou, eu o afastei. Há 3 anos, em um shopping, nos encontramos e não nos falamos. Isso também é uma morte, incessante, recorrente. Não gosto de spoilers e não os darei. Só posso dizer que, para quem assiste ao filme Close e afirma que deveriam ter dado uma justificativa mais forte para o personagem Remy, você quer justificativa mais forte do que se sentir invisível e ser excluído? Justificativa maior do que viver dia após dia, hora após hora, ano após ano, com milhões de pessoas te dizendo que você está errado ou errada? Apanhando, sendo chutado, afogado, achincalhado, humilhado? Bom, se você me disser que aguentaria isso de boa, sem nenhum problema, meus parabéns. Você faz ideia do que é ter tudo e, de repente, a sociedade te fazer crer que você está errado? Não é fácil apanhar e continuar sorrindo. Infelizmente, essa é a nossa história. Aceite. Este é um filme tapa que se torna universal por ser sobre todos nós. Nós que julgamos, nós que somos julgadores, nós que moldamos e alimentamos os tribunais sociais. Para mim, o mais importante em Close é como ele não é necessariamente um filme LGBTQIA+. A pergunta que fica é: Remy e Léo são um casal ou somos nós que prejulgamos assim? Por que 2 meninas podem dormir na mesma cama e 2 garotos não? Por que 2 garotos muito próximos são automaticamente gays? Por que o choro de um homem ainda é coisa de viado? Por que um mero abraço entre 2 meninos levanta desconfiança? Você percebe os lugares para onde o filme nos leva? Dói, amigo, amiga, dói muito. Neste ano de 2024, estou com 36 anos e ainda carrego as cicatrizes. E aqui está a importância de Close, pois não se trata exatamente de bullying. O bullying é a ponta do iceberg de algo muito mais profundo, cultural, religioso, entranhado nas mentes. Tenho cicatrizes do bullying físico, mas as cicatrizes psicológicas provocadas pelo entorno, pelo meio social geral, são muito mais sérias. E ninguém vê. De fato, penso que quase ninguém se importa de verdade. Sempre que falo sobre isso, recebo pedradas. Em tempos de redes sociais, época de números e estatísticas, as dancinhas que desviam a atenção valem mais do que o puxão da realidade. As pessoas, em sua maioria, não querem que você fale de sua dor, porque, quando você faz isso, é como desligar a tomada dos memes e das graças e lembrar que isso não é a realidade. Junto ao filme Close, recordo agora do média-metragem Dust, de 2018, e do impactante longa-metragem Corações de Pedra, de 2017.
são produções LGBTQIA+ serenas que fogem dos clichês que muitos autores e autoras insistem em repetir. O média-metragem aborda a relação de um adolescente com seu grupo de amigos ao se descobrir gay, enquanto o longa-metragem mergulha em temas semelhantes, somando isso à presença de uma constante, a famigerada família conservadora e religiosa. O primeiro se passa na Alemanha, o segundo na Islândia. Close traz a realidade holandesa. Todos somos nós. Sim, cada um com suas peculiaridades, cada um deles imerso nos privilégios de seu país, mas todos alinhavados pela mesma palavrinha de 3 letras: dor. É nesse ponto que sinto tanta raiva do chamado desespero pelo pink money, que é como muitas empresas e pessoas usam temas LGBTQIA+ para atrair atenção e, é claro, dinheiro. O nosso dinheiro. São cantores héteros que fazem discursos edificantes, esperando aplausos efusivos ao dizerem obviedades. Influencers que usam as cores da bandeira do arco-íris, crescem na mídia e depois chutam os LGBTQIA+. Pseudo-cantores que sugaram a população LGBTQIA+, e depois se aliaram a quem quer nos destruir. Isso também fere por mostrar como apanhamos tanto e de tantos lados que tendemos a nos apegar a qualquer idiota que estenda a mão esquerda, mesmo que na direita esteja segurando o revólver para atirar em nossas cabeças. É triste. E se você acha que pegar 2 atores héteros e criar um chip é uma ajuda, desculpe-me acabar com o seu sonho, mas não é. Quando você alimenta isso, a mensagem transmitida para quem nos mata é exatamente a de que esses gays só pensam que todo mundo é gay como eles. Em outras palavras, as pessoas que fazem isso estão reforçando o preconceito que o filme Close critica. É um ciclo sem fim. Dói. Os 2 filmes e um média-metragem trazem aspectos de silêncio e de solidão que permeiam a vida de uma pessoa LGBTQIA+. Muitos amam o espetáculo, as cores, o estereótipo do gay bafônico, que é o melhor amigo e escuta as amigas. Como eu já mencionei, as pessoas amam o show, mas odeiam os bastidores. Porque nos bastidores, como Dust, Corações de Pedra e Close insistem em mostrar, nós estamos sozinhos com os nossos monstros. Sim, até cercados de amigos, mas sozinhos diante de uma realidade cruel que nos vigia constantemente. Tenho certeza de que, se você que está lendo isto for uma pessoa LGBTQIA+, em algum momento já se perguntou algo como: será que isso um dia vai mudar? Isso é uma dor. Legal ter empatia, legal ser militante ou simpatizante, como antes estava na sigla GLS, legal lutar junto. Mas não venha dizer que você entende essa dor ou que se sente próximo, como me disseram certa vez. Não, você não consegue. Se você for hétero, você vive uma espécie de privilégio de sexualidade, que permite andar de mãos dadas, ir ao shopping com sua namorada ou namorado e dar um beijo nele ou nela sem arriscar levar um xingamento. Eu tive 2 namoradas e um namorado. Com Patrícia e Manuela era uma vida comum, banal. Com Diego era como viver em um eterno e se? E se o pessoal descobrir? E se eles falarem mal? E se a gente andar de mãos dadas? E se a gente contar? E se a gente não contar? E se a gente ficar naquela praça? E se a gente passar perto daqueles caras? E se a gente for visto juntos? E se descobrirem que viajamos juntos? E se não acreditarem? E se a fulana nos convidar para o casamento dela? Temos que arranjar parceiras para irmos ou vamos juntos? O e se é uma grande morte. Percebe como o que eu chamo de dor, na verdade, é causado pela sociedade? De fato, ser LGBTQIA+ não dói. É uma característica tão banal quanto a cor das sobrancelhas. Mas a sociedade, sempre ela, dá tanta importância a isso que até a banalidade se torna algo abismal, doloroso, dilacerante. A dor de ser LGBTQIA+, é a dor da incongruência de uma sociedade hipócrita que nos usa para mascarar as merdas que faz. Close, Dust e Corações de Pedra estão mais próximos de nós do que imaginamos. Se puder, ouse olhar para além do óbvio e estenda
de verdade sua mão. Não precisamos de pena e muito menos de discursos vazios. Precisamos de empatia. Apenas isso.